Bom, pessoal, então nessa aula aqui eu vou trabalhar questões de circuito elétrico, mas ainda é a parte inicial, a introdução aos circuitos elétricos. Então aqui eu vou trabalhar questões de circuito elétrico em série e em paralelo, ok? Então vamos lá. Dá um print aí para você poder tentar fazer sozinho e depois continue assistindo essa videoaula. Então, a primeira questão fala o seguinte: 3 resistores de resistências elétricas 3, 6 e 8 ohms são associados em paralelo e submete-se à associação a DDP de 120 volts, ou seja, DDP é diferença de potencial. Outra coisa que vale a pena falar é que resistência e resistor, qual que é a diferença? Resistor vai ser o nosso aparelho elétrico. Então, o liquidificador é um resistor e ele contém resistências, tá? Então, a lâmpada pode ser um resistor que contém uma resistência. Bom, continuando. Então, eu tenho uma diferença de potencial entre A e B de 120 volts e eu tenho 3 resistências em paralelo. O que você aprendeu aí? Você aprendeu que no circuito em paralelo, a tensão elétrica é a mesma em cada resistência. Então, na resistência R1, se a minha tensão aqui da fonte é 120 volts, significa que eu tenho 120 volts em R1, 120 volts em R2, 120 volts em R3. Então, eu já sei a tensão em cada uma das resistências. O que ele pede? Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito. Eu quero a corrente do circuito. Então, para isso, eu tenho que ter a resistência do circuito e não elas separadas. Eu tenho que ter a resistência total. Para isso, a gente descobre a resistência equivalente. Então, a letra A, ele está querendo a resistência equivalente para poder achar o circuito elétrico. Resistência equivalente, você tem 2 opções de fazer. O produto pela soma, mas isso aí eu já expliquei, né, na aula de circuito elétrico em paralelo, que produto pela soma você só pode fazer de 2 em 2. Então, por exemplo, eu faço o produto pela soma entre R1 e R2 e acho o seu resultado. Pego esse resultado e faço o produto pela soma com o R3, tá? Ou então, eu já faço o inverso da soma. Então, a resistência equivalente vai ser igual 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual 1 sobre R1, que vale 3 ohms, mais 1 sobre R2, que vale 6 ohms, mais 1 sobre R3, que vale 8 ohms. Tudo bem? Você tira o MMC entre 3, 6 e 8 e resolve a sua matemática. Então, vai dar aqui o MMC. Vai dar 24, né? Então, vai ser 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 24 dividido por 6. Vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Mais 24 dividido por 8, que é 3, 3 vezes 1, 3. Então, agora você soma em cima, 8 mais 4, 12, 12 mais 3, 15. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 15 sobre 24. Só que eu não quero 1 sobre a resistência equivalente, eu quero a resistência equivalente. Então, aqui eu vou inverter dos dois lados ao mesmo tempo, mas se você quiser multiplicar cruzado, fica à vontade, tá? E aí eu vou encontrar que a resistência equivalente é 24 sobre 15. Você faz a sua continha aí, 24 sobre 15 vai dar 1,6. Então, minha resistência equivalente é 1,6 ohms. Então, isso tudo gera no meu circuito uma resistência total de 1,6 ohms. Bom, mas eu não respondi a questão, ele quer a intensidade da corrente elétrica. Aí eu lembro aquela equação que eu até brinquei com vocês do Ryu, né? Então,
rio, ou rio. Como eu quero a corrente, eu isolo aqui, ó. Então, corrente vai ser a minha diferença de potencial sobre a resistência total, que foi essa resistência equivalente. A diferença de potencial é 120 volts e a resistência equivalente 1,6. Então, você divide aí 120 por 1,6, né? E vai encontrar 75 amperes de corrente elétrica. Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. A letra B é o seguinte: a intensidade da corrente elétrica em cada uma das resistências. Como cada uma das resistências vai estar submetido à tensão da fonte, que é 120 volts, então eu tenho 120 volts em R1, 120 em R2, 120 em R3. O que vai acontecer? Vai vir uma corrente I1, I2 e I3. O valor das correntes não são iguais. Quanto maior a resistência, menos corrente vai para ela no circuito em paralelo, tá? A tensão é a mesma, mas a corrente não. Se eu somar as três, vai ter que dar 75 amperes. Mas como ele não quer o total, tanto que eu já fiz na letra A, ele quer em cada um, o que você vai fazer? Você vai usar essa mesma equação, só que para achar a corrente na resistência 1, você pega a tensão nela sobre a resistência dela. A tensão é a tensão da fonte, 120 volts, dividido pela resistência R1, que é 3. E isso aqui vai dar 40 amperes. Então, I2 vai ser a tensão de 120 sobre o R2. Quanto que é o R2? R2 é 6. Então, isso aqui vai ficar 20 amperes. E, finalmente, I3, que é a tensão de 120, porém dividido por R3, que vale 8. E aí, 120 dividido por 8 vai ser igual a 15 amperes. Se eu somar a corrente que vai em I3, né, na R3, R2 e R1, 40 mais 20, 60. 60 mais 15, 75. Gente, a gravação deu problema aqui, acabou que não capturou o vídeo. Mas eu vou repetir aqui para vocês, tá? Então, desconsidere isso aqui, os valores de corrente. Então, o circuito elétrico só tem a diferença de potencial de 6 volts e as duas resistências aqui em paralelo. Por que eu sei que está em paralelo? Porque eu venho aqui no caminho da corrente saindo do maior potencial, então é a corrente total, I. Mas quando ela chega nesse ponto, ela se subdivide, porque tem dois caminhos para ela seguir. Você tem um caminho para passar por R1 e ir para o menor potencial, ou o caminho por passar em R2 e ir para o menor potencial. Então, eu sei que está em paralelo, porque eu tenho caminhos paralelos para a corrente seguir. Tranquilo? Bom, as perguntas são as seguintes. Letra A. Qual é a resistência equivalente do circuito? Vou fazer de uma forma diferente a resistência equivalente, que como eu tenho só duas, eu posso optar por fazer o produto pela soma. Então, eu faço R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quando eu fizer isso, vai ficar 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6, que é igual a 24 sobre 10. 24 sobre 10, 2,4 ohms, que é a resistência equivalente do circuito. Na letra B, eu quero a intensidade da corrente do circuito. Então, eu lembro da equação Rio e isolo o I. Então, o I vai ser a tensão sobre a resistência. Mas como eu quero a corrente do circuito, eu quero a corrente total que sai daqui, ó. Então, eu uso a resistência total, que é a resistência equivalente que a gente encontrou na letra A. Então, vai ficar a tensão, que é de 6 volts, dividido por 2,4. E vou encontrar 2,5 amperes de corrente total do circuito. A letra C pede a corrente em cada resistência. A corrente elétrica em cada resistência. Então, em cada resistência, o que você tem que lembrar? No circuito em paralelo, a tensão que está em R1 é a mesma em R2, que é a tensão da fonte. Então, se eu tenho 6 volts, significa que eu tenho 6 volts em R1, 6 volts em R2.
vou calcular a corrente da mesma forma que eu calculei a corrente do circuito. A diferença é que, como eu quero a corrente em cada resistência, a resistência que eu substituo é a resistência que eu estou buscando. Por exemplo, em R1, ela vale 4. Então, é a tensão 6 volts sobre 4, que vai dar 1,5 amperes. Para eu achar I2, eu teria dois caminhos. Ou eu pego a corrente total, que eu já sei quanto que é, e subtraio de I1, e aí o restante vai ser o I2. Ou eu calculo igual eu calculei I1. Eu pego a tensão, que está em R2, que é 6 volts, e a resistência R2, que é 6 ohms. 6 por 6, 1. Confiram aqui, ó, se eu somar a corrente que vai para I1 com o I2, 1,5 mais 1 vai dar 2,5, que é a corrente total. Para fazer a letra D, que está pedindo a potência dissipada por cada resistência, a gente vê no próximo vídeo aqui, ó. A letra D, então, pede a potência dissipada por cada resistência. Você tem várias equações para calcular potência, tá? Você pode usar π, se você quiser. Como você pode usar R vezes I ao quadrado. Como você também pode usar a tensão ao quadrado sobre R. Então, você tem essas três opções de calcular a potência, escolha qualquer uma delas. Bom, eu vou usar a primeira, tá? Vou usar o π. Então, a potência na resistência 1 vai ser a corrente que passa nela, que seria I1, que deu 1,5. Então, a potência vai ser 1,5 vezes 6, que é a corrente na resistência 1 vezes a tensão nela, que deu 9 watts. E a potência 2 eu faço a mesma coisa. Pego a corrente que passa por R2, vezes a tensão de R2. 1 vezes 6, 6 watts. E assim eu encontrei a potência dissipada. A nossa terceira questão já é um circuito em série. Por que eu sei que esse circuito está em série? Porque a corrente sai do maior potencial, então ela sai daqui, ó, vai percorrer aqui, ela passa pela primeira resistência, que eu vou chamar de R1, ela não tem outro caminho para se dividir, então ela continua sendo I, passando em R1, em seguida, ou seja, em série, vai ter que passar por R2, então a mesma que passa em R1 vai passar por R2. Toda vez que a corrente for a mesma, passando pelas resistências, significa que o circuito está em série. O que pede aqui nesse circuito? Ele pede a resistência equivalente da associação, na letra A. Vamos lá? Letra A, resistência equivalente do circuito em série. Basta eu somar as resistências, R1 mais R2. Então, você vai ter 10 mais 30, que vai dar 40 ohms. E essa é a resposta da nossa letra A. Vamos para a letra B. A corrente elétrica em cada resistor. A corrente elétrica em cada resistor é a mesma e é a corrente do circuito. Ou seja, eu uso o RIU, onde, como eu quero a corrente total, eu vou usar a resistência total, que é a resistência equivalente. Então, a corrente vai ser a tensão do circuito dividido pela resistência equivalente. Então, aqui, ó, eu vou fazer a tensão, que é 120 volts, dividido por 40 ohms, que é a resistência total, e isso vai dar 3 amperes. Significa que aqui saem 3 amperes do maior potencial, passa 3 amperes em R1, passa 3 amperes em R2. Então, você vai dizer, em R1, 3 amperes, em R2, 3 amperes também. Letra C, só circular aqui para ficar padronizado. Letra C, a tensão elétrica em cada resistor. A tensão já não é igual. Por quê? Porque quando eu uso essa equação, a corrente é a mesma, mas a resistência não é igual. Então, a tensão vai ser diferente.
Vou usar o RU, então a tensão em R1 vai ser a resistência R1 vezes a corrente que passa nela. Ou seja, 10 vezes a corrente que é 3. E isso vai dar quanto? Vai dar 30 volts. Já em 2, você pega a resistência 2 vezes a corrente. Então, a resistência 2 é 30. 30 vezes 3 vai dar 90 volts. Outra opção, se você lembrar que as tensões são distribuídas entre as resistências em série, se já foram distribuídos 30 volts aqui, e a minha tensão total é 120, resta 90 para a próxima resistência. Tudo bem? Então, vamos para a letra D, que pede a potência elétrica consumida pela associação, ou seja, eu não quero a potência em cada uma. Se você quisesse a potência em cada uma, você faria igual a letra D do exercício anterior. Π em cada resistência. Agora, como eu quero a total, eu vou utilizar o π também, mas usando a corrente elétrica total com a tensão total. Então, a potência total consumida vai ser a corrente 3 vezes a tensão de 120. 3 vezes 120 vai dar 360 watts, que é a unidade de potência. Só selecionar aqui a resposta da letra C. Tudo bem, galera? Bom, então essas foram as questões aí pra gente fixar o conteúdo de resistência em série e em paralelo. Ainda terão outras aulas sobre questões de circuito elétrico, então você fique atento aí para não perder. Um grande abraço e bons estudos!